Quero que você abra a Bíblia comigo em João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 10. João 10, 10. Um texto muito conhecido, do qual nós vamos conversar hoje. João, capítulo 10, verso 10. Antes de a gente continuar, se você puder, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai, por esse espaço, por esse lugar, por esse tempo, por esse espaço de tempo, Deus, separado para que nós pudéssemos estar juntos do Senhor, reunidos na sua presença, te adorando, te glorificando, te louvando com cânticos, com as nossas ofertas, com a nossa vida, Pai. Nós queremos continuar nesse Espírito, Deus, e que a sua presença possa se intensificar nesse lugar, Deus. Que a mente e o coração dos seus filhos sejam tocados pelo teu Espírito Santo agora. Que toda tentativa do inimigo, Deus, de distorcer, de atrapalhar aquilo que está sendo ministrado e entregue pelo Senhor, Pai, que caia por terra agora no nome de Jesus. Toda confusão, Deus, todo cansaço seja tocado pelo Senhor agora no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos, Deus, para cercar esse lugar, Deus, para nos guardar, para nos esconder nesse lugar agora, Deus, e que nada, nenhuma ação, nada seja efetivo, tudo aquilo que o inimigo possa ter feito ou vai tentar fazer contra a vida de qualquer um aqui presente, Deus, contra esse tempo, que caia por terra agora no nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor amado, um tempo, Deus, de estarmos na sua presença, Deus, com os ouvidos e com os olhos, não só os físicos, mas os espirituais abertos, Deus, para perceber aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que o Senhor está moldando em nós, Pai, no ambiente espiritual. E é isso que nós oramos, e aqueles que concordem comigo, dá um glória a Deus, um aleluia, uma salva de palmas ao Senhor. João capítulo 10, verso 10. A palavra do Senhor diz assim, acompanha comigo. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos ler de novo? O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Quem está falando isso aqui é Jesus. Amém? Jesus é o bom pastor. Ele vem aqui trazendo uma característica sobre ele mesmo, que ele é o bom pastor. Ele vem falando que o bom pastor, ele não somente veio, o bom pastor não vem somente para trazer vida, ele não vem somente para trazer vida, mas vida e vida em abundância. É isso que o Senhor Jesus faz, amém? Essa é uma das declarações mais fortes do Evangelho, onde Jesus fala que ele não veio somente trazer vida, mas vida em abundância. Ele vem falando que ele é o bom pastor. E nós podemos reconhecer isso em Jesus. Quando Jesus entra nas nossas vidas, as nossas vidas precisam ser transformadas, a sua vida precisa ser transformada por completo. É isso que Jesus faz, muda a nossa vida por completo. Entendam que onde Jesus entra, ele entra para trazer plenitude de vida. E é isso que eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de propósito, uma vida de coragem, de vitória, de não somente viver, mas viver uma vida de verdade, uma vida de propósito. Não somente passar pela vida, mas viver de verdade. É isso que eu declaro sobre a sua vida. É isso que eu declaro sobre o seu ano de 2026. É isso que o Senhor vai fazer. É isso que o Senhor quer fazer. Pensa comigo. O que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Quando se fala sobre uma vida plena, e esses dias nós estávamos conversando, a gente estava em casa, tinha algumas pessoas em casa e a gente estava falando sobre isso. Falando sobre o Evangelho e como ele tem sido pregado e como ele tem sido falado. E talvez quando muitos pensam, ou quando eles vieram para conhecer Jesus, ou quando escutam sobre uma vida plena, muitos pensam a respeito de conforto. Talvez eles procuram Jesus para receber um conforto.
Talvez eles procuram Jesus por causa de bens materiais, para receber uma bênção. Talvez a gente olhe as escrituras e vemos uma multidão sendo alimentada pela multiplicação dos pães e peixes, então eles vêm para saciar a sua fome. Talvez nós vemos alguns que foram curados, então você veio para Jesus, ou as pessoas vêm para Jesus em busca de uma cura. Talvez eles vêm para tentar buscar uma vida de ausência de problemas, onde não vai ter problemas. E eu sei que quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, quando nós estamos passando por algum problema, o que mais nós queremos é o quê? Que aquele problema acabe, sim ou não? Cara, puxa, parece que às vezes não tem luz no final do túnel, parece que você não sabe o que você está vivendo, você olha para aquela realidade que você está vivendo naquele momento, e parece que ela vai durar para sempre. O que nós mais queremos nesses momentos é um alívio. E talvez você veio para Jesus por causa disso. Talvez um dia você escutou sobre o Evangelho, um Jesus que cura, e talvez você veio por causa de uma cura. Talvez você veio atrás de um Jesus que ele traz mudança, e que ele traz uma mudança de mentalidade. Por trazer essa mudança de mentalidade, você pode viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e isso é verdade, porque é a palavra que fala isso. Mas talvez no seu entendimento é uma mudança física, uma mudança financeira, uma prosperidade. Tudo isso está englobado, mas não é isso. E quando nós falávamos a respeito disso lá em casa, nós paramos e refletimos um pouco de como o Evangelho tem sido pregado. Sabe, quando Jesus fala de vida e vida em abundância, Ele não está falando a respeito dessas coisas, de conforto, de bens materiais, de ausência de problemas, não é isso. Ele está falando de uma atmosfera, de um ambiente, de um lugar muito mais alto do que isso, de coisas muito maiores do que isso. Quando nós olhamos para o Evangelho, para Jesus, nós entendemos que Jesus, ele não veio para oferecer, e eu vou ser pejorativo de uma forma proposital, ele não veio te oferecer uma vidinha melhor. Jesus não veio te oferecer uma vidinha melhor, de que eu tinha uma vida ruim, depois que eu conheci Jesus eu tenho uma vida mais ou menos, mas uma vida mais ou menos é melhor do que uma vida ruim. Mas não é isso, essa não é a proposta de Jesus. Jesus não veio para trazer uma vidinha melhor, Jesus veio para trazer uma nova vida, amém? É uma vida nova, uma nova vida. Quando nós falamos a respeito de Jesus, nós não estamos falando a respeito de uma adaptação, nós não estamos falando a respeito de, agora eu conheço Jesus, eu tinha uma vida tudo torta, mas agora eu conheci Jesus, então por conhecer Jesus, agora eu vou pegar a minha vida do jeito que ela é, e eu vou dar uma adaptada, para ela parecer uma vida talvez religiosa, talvez uma vida que eu entenda que é uma vida de alguém que vai na igreja. Essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, quando ele vem, quando ele entra, e quando ele entrou na sua vida, aquilo que deve ter sido produzido, ou aquilo que precisa ser produzido, e talvez comece a ser produzido a partir de hoje, é uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar. São novas escolhas, são decisões feitas de uma forma diferente, não decisões adaptadas, mas uma nova forma de pensar. E é isso que Jesus quer produzir em você. Isso é uma vida e vida em abundância. É mais do que uma vidinha melhor. É mais do que se eu tinha muito problema, depois que Jesus entrou eu tenho problemas. Eu tinha 100 problemas antes, depois que Jesus entrou eu tenho só 50, e eu estou feliz por isso. Não é isso. Não é isso. Talvez os seus problemas serão diferentes a partir de hoje. As suas preocupações vão ser diferentes. A sua preocupação não vai estar mais no que beber, no que comer e no que vestir. A sua preocupação vai estar em buscar, e pôs em primeiro lugar o reino. E você vai poder testemunhar todos os dias que as demais coisas estão sendo acrescentadas. Amém? Amém? Esse é o desejo do seu coração. Aplauda o Senhor. Glorifica Ele nessa noite. Quando nós lemos em João 10:10, quando Jesus fala a respeito de vida, Ele vem trazendo vida, a palavra vida em si. Quando nós vamos no português, nós temos uma palavra, vida. Vida, é uma palavra, vida. Quando nós vamos então para o grego, existem 3 palavras que descrevem vida. Talvez um vocabulário mais rico do que o nosso. Então existem 3 palavras que podem ser vida. Quando nós falamos a respeito de vida, a primeira delas é bios. A vida bios é a vida biológica, é o nosso corpo, é a nossa existência, é a física, é o material. É daí que vem a biologia, que é o estudo da vida, o estudo da bio,
Estudo da vida. Outra palavra que tem vida também, que nós traduzimos do grego, nós traduzimos para o português que vida, pode ser a palavra psique. Quando nós falamos a respeito de psique, que é diferente de bios, quando nós falamos de bios, nós estamos falando de natural, corpo, vida. Quando nós vamos para a psique, nós estamos indo para um outro campo, nós estamos indo para um campo da alma, campo dos sentimentos, e é outra forma. No grego, psique, no português, vida. Só que também não é sobre isso. É daí que vem a psicologia, o estudo da psique. A terceira possibilidade de vida, a primeira nós estamos falando sobre bios, a segunda nós estamos falando sobre psique, a terceira nós estamos falando a respeito de zoe. Você que ministrou uma palavra sobre zoe esse tempo atrás, não foi, Diego? Agora que eu falei, eu olhei para você, eu lembrei, zoe. Quando nós falamos sobre zoe, nós estamos falando a respeito de vida espiritual. Nós não estamos falando do bem material, nós não estamos falando do campo das emoções, da alma, nós estamos falando do campo espiritual. Nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de divindade, de abundância. Fica claro as três diferenças? Ficou claro? Eu preciso explicar de novo. Ficou claro? Amém. Jesus não estava nos prometendo vida, bios, quando fala do corpo. Não era uma vida longeva, não uma vida longa, não era uma vida com saudável de qual Jesus está falando. Isso vai ser uma colheita das nossas escolhas, amém? Amém? Isso vai ser uma colheita das nossas escolhas. Jesus também não estava falando a respeito de psique, ele não estava falando a respeito de uma vida emocionalmente plena, não estava falando de uma vida emocionalmente perfeita, perdão. Não era essa vida que ele estava falando. Jesus, ele estava prometendo vida, mas é a vida de Deus em nós. É a vida de Deus em nós, a vida de Deus em você, é a vida eterna, é a vida do divino, é a vida de Deus em você. Entendem a diferença disso? É muito mais alto, é muito maior do que simplesmente pensar na nossa vida física, no nosso corpo, é muito mais do que pensar nas nossas emoções, é uma vida eterna acontecendo em nós, é uma vida de propósito. Zoe fala sobre vida do próprio Deus em você. Fala Zoe, fala vida do próprio Deus em mim. Quando Jesus vem falando, e ele fala, eu não vim para trazer vida de Deus, eu vim para trazer vida de Deus em abundância. Se fosse só a vida de Deus, se fosse só Zoe uma vez, já estaria bom demais, sim ou não? Meu Deus, já estaria bom demais. Mas ele não promete só a vida de Deus, ele promete a vida de Deus em abundância em nós. Para você transbordar, não vai ter onde guardar, não vai caber em você, você vai transbordar para as outras pessoas, porque vai ter tanta vida em você, existe tanta vida em você, existe o potencial de tanta vida em você, que não cabe em você para você transbordar e começar a tocar a vida das outras pessoas. É uma vida que toca a minha vida, mas toca a sua, toca a vida do outro, a pessoa do seu trabalho, a pessoa lá onde você estuda, eles começam a ser impactados por um pedacinho do céu, um pouquinho da divindade do Senhor. Quando nós oramos, Senhor, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, vem a tua vida em mim, e a tua vida vai transbordar e tocar a vida das outras pessoas. Consigo ser claro até aqui? É isso que Jesus está liberando sobre a sua vida. Jesus veio para gerar uma vida completamente nova dentro de você, não uma vida bio melhor, não as suas emoções perfeitas, mas na verdade é vida espiritual, vida eterna em você. É isso que Jesus veio fazer, é isso que ele estava liberando. Por isso não é uma vidinha melhor, me perdoem o termo, é uma nova vida, porque agora é vida, vida no Espírito, vida de Deus, o que nós não tínhamos antes. Essa é a verdade. Vida eterna, vida plena, vida abundante, vida transformadora. Quem foi transformado pelo Senhor aqui durante a vida? Quem foi transformado? Lembra de onde você veio? Vocês lembram de onde vocês saíram? Lembra onde Jesus buscou vocês lá? Quem vocês são hoje? Se você foi transformado, glorifica o Senhor. Fala, Senhor, muito obrigado por ter me livrado do quê? Do que você agradece ao Senhor? Você é grato pelo quê? Fala para mim, vai. Eu sou grato por. Fala para mim, alguém foi liberto de alguma coisa? Senhor, muito obrigado porque eu fui liberto da mentira. Senhor, muito obrigado porque eu fui liberto da religiosidade. Muito obrigado, Senhor, porque eu fui liberto do orgulho. Você pode falar alguma coisa dessa? Não fala, abra sua boca, vai, vamos participar. Isso aqui é um culto, não um show. Vamos lá. Fala, abra sua boca. Você pode falar pelo que você é grato. Fala.
Você tem vergonha do que Jesus fez na sua vida? Quem tem vergonha? Levanta a mão. Ninguém tem vergonha, então fala, abre a boca e fala, vai. Eu sou grato por ter sido liberto do mundo. Eu sou grato pelo quê? Isso mesmo que eu não entendi. Ser liberto das drogas, é isso? Glória a Deus, aleluia. Idolatria, glória a Deus, o Senhor nos libertou da idolatria, aleluia. Da ansiedade, foi liberta da ansiedade, glória a Deus. Foi liberto do orgulho, glória a Deus, eu também fui, estamos sendo, glória a Deus. Quem mais? Aqui desse lado. O que Jesus mudou, transformou na vida de vocês? Alguém? Ninguém? Fala, Alexão. Fala uma coisa que o Senhor te libertou. Das drogas, glória a Deus, foi liberto das drogas, amém? É isso que o Senhor faz por nós. A vida de Deus em nós é transformadora. A vida de Deus em nós, ela precisa ser transformadora. Porque se existe vida de Deus, existe transformação. Esse é o ponto. Não é um se tem, não, é se tem vida de Deus, tem transformação, tem mudança na forma de pensar. É isso que o Senhor faz em nós. Ele vem e Ele nos transforma por completo. De forma prática, quando Jesus fala de vida e vida plena, Ele está declarando sobre você uma paz que mesmo em meio a tempestades, Ele está falando que a alegria, é uma alegria que ninguém pode arrancar de você. Ele está falando que é o propósito que dá sentido à sua existência. Você nunca mais vai acordar sem propósito, você nunca mais vai acordar pensando, meu Deus, o que eu nasci para fazer, quem sou eu? Nunca mais vai acontecer, porque existe vida de Deus em você. É viver perdoado, limpo, restaurado, é acordar sabendo que você não caminha sozinho. Quando você anda, desde a hora que você acorda, quando você vai dormir, você não está sozinho. Mesmo que talvez o seu pai te abandonou, alguém tão próximo te abandonou, seus filhos te abandonaram, Deus não te abandona. Ele sempre está com você, Ele sempre está próximo, Ele sempre está do seu lado, Ele sempre está com você, Ele sempre está junto de você. É você saber que existe uma segurança na vida eterna, onde o Senhor já prometeu uma vida eterna para mim e para você. É saber que o amor dele nos preenche por completo. Quando você se sente com um buraco, precisando de alguma coisa, querendo correr para alguma fuga, existe Deus que cabe exatamente do tamanho que você precisa. O buraco que existe em você é do tamanho de Deus, e Ele entra perfeitamente nesse lugar. É você saber que o Espírito Santo está habitando em você, que antes Ele escolhia um lugar, antes Ele tinha lugar para aparecer, antes Ele separava um pedaço de terra, onde Ele chamou de tabernáculo, onde tinha um pedaço de terra chamado templo, mas agora Ele escolheu morar dentro de mim e de você. Essa é a certeza que nós temos, o Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você. Isso é Zoe, isso é vida, e vida em abundância. É isso que o Senhor Jesus declara sobre mim e a sua vida. E é isso que você vai viver em 2026. São essas coisas que você vai viver em 2026. É isso que o Senhor tem para você em 2026. Você pode ter uma certeza, que o Senhor te ama, que Ele te ama, e como um Pai bondoso, tudo que Ele quer é que você viva todas essas coisas aqui em 2026. Você vai chegar no culto da virada de 2026, você vai vir aqui, e você vai falar assim, pastor, eu preciso testemunhar. Aí, o que você quer testemunhar? Eu quero testemunhar que em 2026 eu vivi tudo aquilo que eu escutei falar naquele 4 de janeiro de 2026, no primeiro domingo do ano, onde o Senhor falou sobre vida plena, sobre ter segurança, sobre ter a vida de Deus em mim. E eu quero testemunhar, e essa vai ser a realidade sobre a sua vida. É isso que o Senhor vai fazer. E eu quero te contar o segredo para você poder viver isso em 2026. O segredo para 2026, para você ter essa vida, é o que eu vou te falar agora. Deus está nos apontando um caminho e uma direção. Deus está apontando esse caminho, e tudo que nós precisamos fazer é seguir as direções que o Senhor nos dá, e o restante Ele faz, amém? Tudo que você precisa fazer é seguir a direção que Deus te deu, e quando você segue, Jesus vai fazendo, Deus vai fazendo. Se for preciso, Ele vai abrir o mar. Se for preciso, Ele vai colocar um chão para você poder pisar em cima das águas. Eu não sei o que Ele vai fazer nesse ano na sua vida, mas eu sei que vai ser incrível. É isso que Ele faz. Esse é nosso Deus. E Deus está nos apontando um caminho, uma direção. Eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Ageu, capítulo 1, verso 3. Ageu, capítulo 1, verso 3, a partir do verso 3.
Quando nós estamos falando a respeito do livro de Ageu, e Ageu foi um dos profetas menores de grande importância, todos foram importantes, mas Ageu tem um papel diferenciado aqui no processo. Ageu, ele está falando após o exílio. Então muitos profetas vieram antes de Ageu, e eles falavam para o povo: ei, se vocês não se converterem dos maus caminhos, a gente vai estar fora da bênção do Senhor, e por estar fora da bênção do Senhor, coisas ruins vão acontecer, e talvez vai vir uma nação e vai levar a gente para o cativeiro. E foi isso que aconteceu. Vem a Babilônia e leva a nação cativa, e passa-se um tempo, 70 anos depois do exílio, nós chegamos aqui no livro de Ageu, e Ageu está falando por torno de 520 a.C. E ele está falando para o povo. O que aconteceu? Quando o povo foi levado para a Babilônia, passa-se um tempo, Babilônia cai, e quem se levanta é o Império Persa. E eles então liberam o povo para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade. Então muitos estão voltando para reconstruir a cidade, e quando eles olham e falam: poxa, que coisa boa, as pessoas estão voltando, e eles estão voltando e estão reconstruindo a cidade. Essa é o cenário geral de que Ageu estava vivendo. O povo voltou do exílio, e eles estavam então reconstruindo uma cidade que havia sido completamente destruída pelo Império Babilônico, quando eles vieram e levaram o povo cativo. E quando eles estão reconstruindo as casas, eles estão reconstruindo a cidade, eles desprezam o templo de Deus. Eles não estão reconstruindo a casa de Deus. Eles estão reconstruindo cada um a sua casa, cada um a sua vida, preocupado cada um com a sua vida, com os seus afazeres do seu dia a dia. Então Deus levanta um profeta chamado Ageu, e aí a gente chega no capítulo 1, verso 3, onde ele fala assim: por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então até aqui, Ageu está falando a realidade que está acontecendo naquele tempo. As pessoas voltaram do exílio, estão reconstruindo as suas próprias casas, desprezaram a casa de Deus. E existe um esforço em plantar, uma expectativa de colheita que não foi alcançada, porque ele fala: vocês plantaram muito, mas vocês colheram pouco. Vocês se vestiram, mas não se aqueceram. Vocês beberam, mas não se ficaram satisfeitos. Vocês receberam o salário e colocaram numa bolsa furada. Essa era a realidade, onde o povo fazia muito, mas eles não tinham o retorno esperado. Nós lemos em Provérbios capítulo 3, verso 9: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de sua terra. O princípio é o quê? Coloque Deus em primeiro lugar. Esse é o princípio, coloque Deus em primeiro lugar. Aqui eles voltaram, cada um preocupado com a sua própria casa, cada um pensando no seu próprio umbigo, e a casa de Deus foi desprezada. Então Deus levantou o profeta e mostrou o cenário para todo mundo. E aí ele continua o texto, no versículo 7, dizendo assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. 8, subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Então o profeta, levantado por Deus, trouxe o cenário e falou assim: agora, gente, para um pouquinho aí o que vocês estão fazendo, para um pouquinho aí. Eu sei que a vida de vocês está corrida demais, mas para só um pouquinho, sobe o monte, traz madeira, porque o que a gente vai fazer agora é reconstruir o templo. E aí a gente continua o versículo. Versículo 9, vocês esperaram muito, mas, para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído.
enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Entendem o cenário? Ficou claro o cenário? Cada um preocupado com seus afazeres, cada um correndo atrás da sua vida, cada um preocupado com o seu ganho, com a sua vida, construindo a sua casa, cada um no seu trabalho, cada um imerso ao seu trabalho. Talvez era trabalho demais, onde eles não tinham tempo nem de pensar sobre o templo do Senhor, eles não tinham tempo para pensar sobre as coisas do Senhor. Talvez eles trabalhavam tanto que quando chegava o final da tarde eles já estavam sem energia, ou eles terminavam o trabalho tão tarde que a única coisa que eles conseguiriam fazer era dormir, ou eles pensavam, agora eu vou orar, agora eu vou entregar uma parte do meu dia ao Senhor, mas eu já estou tão cansado, eu não consigo nem orar, eu ajoelho, ou eu entro no meu quarto para orar e eu durmo, eu já não tenho mais energia para estar na presença do Senhor, ou eu tenho tanto trabalho para fazer que eu não tenho mais tempo de parar para estar na presença do Senhor, porque é tanto trabalho e eu preciso fazer, e era essa a realidade, confiando muito mais no que o próprio braço deles poderia fazer do que a bênção do Senhor sobre a vida deles. Eu tinha um pastor que há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, ele sempre falava, andar com Deus é correr mais rápido do que as próprias pernas. Andar com Deus é mais rápido do que correr com as próprias pernas. Você pode fazer o esforço que você conseguir, a velocidade que você conseguir, fisicamente ser o mais rápido possível, nunca vai chegar ao ponto de andar com Deus. Porque andar com Deus é correr mais rápido do que as próprias pernas. E as pessoas estavam totalmente dedicadas às coisas delas, totalmente dedicadas e fechadas no umbigo delas, confiando no seu próprio braço. Só que no versículo 12 do capítulo 1, a palavra fala sobre Zorobabel. Zorobabel era da linhagem de Davi, e ele estava liderando toda a cidade naquele tempo. Existia um sacerdote, que era o sacerdote Josué, que junto com Zorobabel estavam à frente da cidade. E no versículo 12 a palavra diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e de todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor. O que eles fizeram? Obedeceram à voz do Senhor. Ou seja, eles ouviram, entenderam e falaram, é verdade, nós precisamos de mudança. Nós precisamos fazer diferente. Eles obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, e quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E ele termina o versículo 12 dizendo, e o povo temeu ao Senhor. Entenda, temer ao Senhor não é medo. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é você amar o que Ele ama. Temer a Deus é amar o que Ele ama. O que é importante para Deus? Aquilo que é importante para Deus passa a ser importante para mim também. Isso é temor do Senhor. E a palavra fala que eles temeram. Se eles temeram, eles começaram a se importar com as coisas de Deus e com a direção de Deus. Qual era a direção de Deus? Reconstrua o que era? Reconstrua o templo. Reconstrua o templo. Então aqui a gente percebe uma mudança de direção, onde todos estavam preocupados com uma coisa e Deus fala, opa, é para cá, ó. E todos mudam a direção, porque a palavra fala, eles obedeceram e temeram ao Senhor. Entenda que Deus, Ele é tão maravilhoso, que sobrevivência também pode ser as coisas dando certo, mas na direção errada. Talvez aparentemente as coisas estão dando certo, mas a direção é errada. E Deus é tão maravilhoso e tão amoroso, que Ele prefere ajustar a sua direção, para que você possa viver coisas incríveis, mas na direção correta. Isso é o amor de Deus. E aí nós vemos o povo ajustando o caminho, o povo mudando a direção para onde eles estavam caminhando, e nós vemos então Deus, Pai amoroso, bondoso, cuidadoso. Esse Pai amoroso, ele chega no versículo 13 e diz assim, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. E a mensagem foi assim, eu estou com vocês, eu estou com vocês. Todas as vezes que nós corrigimos a rota das nossas vidas, você pode ter uma certeza, Deus está com você. Não tem ninguém mais interessado de você viver os planos de Deus do que Deus. E Ele escreveu esses planos para você não porque Ele precisa dos planos, assim como honrar o Senhor, mas porque nós somos plenamente satisfeitos e nós temos vida e vida em abundância quando nós estamos vivendo os planos de Deus, que foram escritos para você.
E não é um plano genérico, onde existe um plano só para que muitas pessoas vivam. Não, mas é um plano específico para você, com detalhes específicos para você, onde a palavra do Senhor diz em Salmos: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor, se agrade do Senhor, tema ao Senhor, se alegre com aquilo que Ele se alegra, se importe com aquilo que Ele se importa, porque você vai poder ter os desejos do seu coração saciados. Quem quer ter os desejos do coração saciados? Tem vida melhor do que isso? Você olhar o cuidado de Deus com coisas que talvez não fariam diferença aparente? Eu já contei para vocês, desejo do coração são detalhes. Quando eu e a pastora casamos, há 13 anos atrás, eu vi algumas fotos no Pinterest, de crianças, 4, 5, 6 anos, queimadas de sol, bronzeadas. E eu falava: eu quero que meus filhos sejam assim. Eu quero que meus filhos sejam bronzeados, queimados do sol, que eles possam ir na piscina, rio, lago, praia. E graças a Deus todo mundo em casa é assim. Eles amam água. Onde tiver água a gente está junto lá pulando na água, que a gente gosta demais. E desde que nós casamos, que a Catarina fez 2 anos, a gente tem a oportunidade de ir em lugar que tem piscina. Ou é no sítio de um amigo, ou é no condomínio que mora, mas algum lugar tem piscina. E sempre, ou melhor, muito difícil, os meus filhos não estarem bronzeados. Muda alguma coisa na minha vida, meus filhos branco ou bronzeado? Não muda. Mas Deus conhece o desejo do coração. Eu não ia morrer se eles não fossem bronzeados. Eu não ia brigar com Deus porque eles não fossem bronzeados. Talvez eu nem lembraria que eu falava sobre isso. Mas Deus quer satisfazer os desejos do coração. Deus quer satisfazer os desejos do seu coração em 2026. Não quer que você simplesmente sobreviva em 2026. 2026 não vai ser igual a 2025 em nome de Jesus. 2026 não vai ser igual a 2025 em nome de Jesus na sua vida. Não é um ano de sobrevivência, mesmo que isso contrarie todas as expectativas humanas. Nosso Deus é especialista em trocar todas as perspectivas, em ir contra as perspectivas, em surpreender as perspectivas. Esse é o nosso Deus. Você não vai viver esse ano igual foi esse ano ruim de 2025 na sua vida, no nome de Jesus. E para você que está me ouvindo, você sabe que é com você que eu estou falando. Mas então, Deus fala: eu estou com você. É isso que Deus está te falando nesse ano. Eu estou com você. Fala: Deus está comigo. Fala como um profeta: Deus está comigo. Deus está com você. É Deus falando assim, ó. Entenda a bondade de Deus, entenda o tamanho da bondade de Deus. Olha a loucura que é a bondade de Deus. É Deus olhando para a sua vida e falando assim: filho, eu não estou podendo te abençoar, porque você está indo contra os princípios que estão estabelecidos na palavra. Então eu fico impedido de poder te abençoar, e eu não consigo não te abençoar. Eu não consigo viver dessa forma. Por isso, filho, corrige o seu caminho, vamos para a direção correta, porque o que eu tenho para derramar sobre a sua vida é muita coisa. E eu, como um pai amoroso, eu não consigo ver você vivendo aquém, com menos, abaixo daquilo que você pode viver. O que você pode viver é o quê? Vida, e vida em abundância. Então eu não consigo somente te ver sobrevivendo. Esse é o amor de Deus. Não é muito louco? Cara, Deus é amoroso demais. E aí no capítulo 2, no verso 5, vamos ler? Deus respondendo ao povo: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Isso está falando que todas as vezes que você vai para a direção correta, os recursos vão chegar. Cumpra os planos de Deus, busque Ele em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso que Ele está falando. Ei, corrigiu? Não se importe com o recurso. O recurso vai chegar, porque o que vocês precisam fazer é cumprir os planos que o Senhor está estabelecendo. Quando vocês vivem os planos do Senhor, as coisas vão sendo acrescentadas e vai dar certo.
Quantas vezes o Senhor te falou para fazer alguma coisa, talvez você achou que não era capaz no começo, e aí você foi e fez, e no final de tudo você olha para trás e fala, cara, como que foi que isso tudo deu certo? Da onde que isso deu certo? Parecia impossível lá atrás, mas agora eu fiz e eu não sei nem como foi que aconteceu. O que aconteceu no meio do caminho? Tem uma palavra, Deus. É Deus, não tem outra explicação. E é isso que ele está falando, e ele continua no 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Essa é a chamada para nós, Bola de Neve, essa é a chamada para nós, igreja. Vamos avançar no sentido e no rumo daquilo que Deus tem. Você foi chamado por Deus, para um chamado específico. Deus quer transformar a sua vida, e quer transformar a vida de muitas outras pessoas, por meio da sua vida. É isso que ele está chamando a gente, coragem, coragem, coragem de se desprender do dia a dia, coragem de se desprender da vida que você acredita que é a melhor. E preste atenção num detalhe muito importante. Quando a Babilônia vem, eles destroem o templo que foi construído por Salomão. Era um templo suntuoso, grandioso, gigantesco. Era um templo grande, com muito ouro, com muita coisa preciosa. Esse era o templo. Era maravilhoso. Quando eles estão reconstruindo, é um templo de muito menos expressão. Não é tão grande, não é tão bonito, não tem tanto ouro, mas uma garantia tinha, que era a presença do Senhor. Assim como ele fala, a glória do novo templo será muito maior do que o antigo. O que é o ponto aqui? É que talvez as pessoas, e essa é a verdade na época aqui, aqueles que tinham vivido o tempo de ter congregado no templo antigo, eles estavam, mas esse que a gente está fazendo é muito pequeno, mas esse aqui não é, mas esse aqui não tem ouro na parede, mas esse aqui não tem o quê? E Deus está falando assim, cara, que explode o conceito que você tem, explode o conceito que você tem de tempo, explode o conceito que você tem a respeito de tantas outras coisas, porque o que Deus quer fazer é diferente, é simplesmente diferente. Talvez você está há tanto tempo preocupado, mas tem que ser assim, mas é porque eu sonhei desse jeito, é porque isso, é porque que Deus, e Deus está querendo falar assim, vamos se preocupar com o que realmente importa? Você está preocupado com a parede ser de ouro, ou você está preocupado com a glória do Senhor? Era esse o ponto. A glória desse templo será muito maior do que o antigo, então explode na cabeça os conceitos que foram criados, e que colocou Deus dentro de uma caixinha, falando que Ele tem que fazer desse jeito. Deus é Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser, amém? É Deus. A única coisa que cabe a mim e a você é o quê? Segue na direção que Ele apontou e pronto. O restante é com Ele. Coragem, coragem. E eu acho incrível, para a gente terminar essa parte de Ageu, no versículo 18 de Ageu 2. Presta atenção nessa parte. Grava esse dia, marca esse dia na sua agenda aí. Marca esse dia para a gente poder voltar nesse dia aqui e poder testemunhar o Senhor, porque a palavra diz assim, a partir de hoje, trazendo para a nossa realidade, dia 4 de janeiro de 2026, atentem para o dia que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados, e reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado fruto? Até hoje o seu trabalho não frutificou, aquilo que você esperava não deu certo, você seguiu os planos do Senhor e talvez você ainda não está vendo a colheita, até hoje não deu, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. A partir de hoje eu abençoarei vocês. Corrigiu a rota, está vivendo os planos do Senhor, colocou Ele em primeiro lugar, uma certeza você vai ter, a bênção do Senhor é sobre a sua vida. A bênção do Senhor é sobre a sua vida. E eu estava falando sobre vida e vida em abundância, amém? Vida abundante, ela só tem um jeito de acontecer. Vida abundante é só uma coisa, é viver completamente em Cristo. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Vida abundante é somente vida em Cristo. Não é uma vida religiosa, é uma vida em Cristo. É tempo com Deus, é conhecer a Deus, é ter experiências com Deus,
é Deus, não é rito religioso, mas é um relacionamento com Deus. 2025, nós acabamos de finalizar um ciclo, e o nosso ano foi o ano do relacionamento, onde o Senhor te ensinou, onde você foi ensinado a estar na presença do Senhor, a buscar o Senhor, o ano do relacionamento. Não, o relacionamento não para no dia 31 de dezembro, você vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e você vai continuar, mas em 2026 existe coisa nova para a gente fazer. Vida e vida em abundância. Entendam que a vida em abundância, ela não começa na eternidade, ela já começou agora. A partir do momento que Jesus veio e você conheceu Jesus, e a Zoe, a vida de Deus entrou em você, a vida eterna já começou. Você não precisa esperar um dia, quando as coisas vão dar certo. Ai, naquele dia, quando Jesus vai... Não, a vida eterna já começou. E a palavra do Senhor fala que vida eterna é conhecer a Deus, e nós já estamos conhecendo a Deus. Quando começou? Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e a Zoe veio, a vida de Deus entrou em você, então a eternidade já está acontecendo. É isso que o Senhor está fazendo. E tem uma coisa, João capítulo 10, verso 10, Jesus se apresenta como, no 11 na verdade, ele se apresenta como o bom pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor. E é incrível que é o pastor que nos conduz para pastos verdejantes, para águas tranquilas. É o pastor que nos conduz para esse lugar. É um lugar de descanso, é um lugar onde você pode se alimentar, onde você tem água para tomar. É Jesus, Ele é o bom pastor. E as ovelhas, elas só podem desfrutar das águas tranquilas e de pastos verdejantes quando eles escutam a voz do pastor. Se eles não escutam a voz do pastor, eles não vão desfrutar disso. Ouvir a voz do pastor te conduz para águas, para uma vida em abundância. A voz do pastor te conduz para uma vida e vida em abundância. É só assim que as ovelhas vivem em abundância, quando ouvem a voz do pastor. E o bom pastor é Jesus. Jesus é o nosso bom pastor. E o nosso bom pastor tem uma direção clara. Nós não estamos aqui reconstruindo templos, mas nós estamos aqui em busca de resgatar muitas pessoas. Talvez reconstruir uma cidade, uma parte que cabe a nós como bola de neve. E a voz do nosso bom pastor, ela é clara. A voz do nosso bom pastor, ela é clara, ela é nítida. E ela só nos dá uma direção. Que é Mateus capítulo 28, verso 19. Quer viver vida em abundância? Quem quer viver vida em abundância nesse ano? Quem quer desfrutar da presença do Senhor? Quem quer desfrutar da bênção do Senhor sobre a sua vida? Quem quer? Dá um glória a Deus e um aleluia. Mateus 28, 19 diz, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Fala comigo. Ide e fazei discípulos. Qual que é a direção do Senhor? Ide. O que o bom pastor falou? Vamos mais forte. Ide. Qual que é a direção? O bom pastor falou, ide e fazei discípulos. É aí que mora a vida em abundância. A vida em abundância começa quando você começa a seguir a voz do bom pastor. Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Talvez na sua cabeça está pensando, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Eu tenho tantas outras coisas para fazer, porque eu estou construindo a minha casa. Só que o seu trabalho, presta atenção,
O seu trabalho é meio, não é o fim. A sua fonte é o Deus. Ele é a fonte. Jesus é a sua fonte. Ide e fazei discípulos. Talvez na sua cabeça está, mas eu não consigo. Olha os diagnósticos que eu tenho. Eu sinto em lhe dizer que Jesus não se limita a diagnósticos humanos. Ele não se limita a diagnósticos humanos. Ide e fazei discípulos. Mas eu não aguento. Eu sou fraco. Eu não sei o que lá. Mas é Jesus que fortalece o cansado. É Jesus que dá grande vigor àqueles que estão sem força. Ide e fazei discípulos. A direção do Senhor para nós é ide e fazei discípulos. Essa é a direção. A pergunta é: você tem coragem de se desprender dos seus conceitos de vida para uma nova vida? Porque é só assim que começa. A primeira coisa é entender que não é uma vidinha mudada, é uma nova vida. E talvez a nova vida, ela vai ter muitos conceitos a serem transformados, muitos conceitos a serem mudados, muitas coisas a serem implodidas dentro da sua cabeça, para deixar com que o Senhor crie aquilo que Ele precisa criar. Ide e fazei discípulos. Se em 2026 essa é a realidade que você quer viver, eu quero te convidar a se colocar de pé. Ide e fazei discípulos. Essa é a palavra. Essa é a direção. Só que você nunca vai viver isso se você não se desprender daquilo que você acha que é importante, daquilo que você acha que te limita. Eu nunca vi Jesus limitado a diagnósticos. Eu nunca vi Jesus limitado ao tempo. Não faz sentido. Ele vem para quebrar tudo. Só que Jesus só consegue ressuscitar não aquilo que você esconde, aquilo que você guarda, aquilo que você fica falando, mas isso aqui é tão precioso que eu não consigo lançar, eu não consigo me desprender. Talvez é o diagnóstico, talvez é o medo de faltar, talvez é o medo de não dar conta do trabalho, é o medo de que quando você entrega parte da sua vida ao Senhor, falta tempo para as outras coisas. Isso é organização, mas a bênção do Senhor está, mas tudo isso talvez é a sua coisa preciosa, talvez é aquilo que você guarda, onde está o seu tesouro. E nada disso o Senhor consegue ressuscitar. Ele só toca naquilo que você entrega. Ele só toca naquilo que entrega. Jesus é um cavalheiro. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele nunca vai tomar nada de você. Ele sempre vai te dar a oportunidade de entregar. O Senhor não precisa de nada que você tem. O Senhor não precisa de nada que você tem. O Senhor não precisa de nada que eu tenho. O Senhor não precisa das minhas habilidades. O Senhor não precisa da minha capacidade de comunicação. O Senhor não precisa de nada. Nada. Mas Ele me dá a oportunidade de participar. Ele me dá a oportunidade de participar. Eu não estou aqui pregando porque eu sou bom. Tem muita gente melhor. Ele não me chamou porque eu tenho o dom de falar. Ele não me chamou porque eu tenho um dom de organização, dom de liderança, nada disso. Ele me chamou porque eu sou filho. E o pai quer fazer as coisas com os filhos. Ele poderia simplesmente dar uma ordem. Os céus iam rasgar, os anjos iam descer. E eles iam falar de Jesus para todo mundo. E talvez seria muito mais impactante do que eu pregando. Com certeza. Mas mesmo Deus, sendo Deus, podendo fazer qualquer coisa, Ele falou, eu confio em você. Mesmo com todas as suas limitações, eu confio em você. Não é o que eu faço para Ele, é o que eu faço com Ele. Ide e fazei discípulos.
Ide e fazei discípulos. Essa é a chamada para nós. O que é tão precioso que você guardou? O que é tão precioso que você não tem coragem, você não teve coragem de entregar ainda? O que é tão precioso que você ainda não rendeu ao Senhor? O que é tão precioso? Qual que é o conceito? O que você construiu que é tão precioso? Hoje o Senhor quer tocar nisso. Hoje o Senhor quer tocar nessa verdade. Hoje o Senhor quer trazer restauração. Hoje o Senhor quer trazer vida. Porque assim como Jesus falou, é Zoe, é a vida de Deus sendo gerada em mim, sendo gerada em você. É isso que o Senhor quer fazer. Tem áreas aí que estão guardadas, tem quartos que estão fechados, onde o Senhor ainda não entrou, mas Ele não vai arrombar a porta. Ele vai permitir com que você abra a porta. Talvez hoje à noite você abra a porta do seu coração. Primeira coisa que você precisa fazer é entender que Jesus é Senhor. Jesus é o teu Senhor, Ele é o Senhor. Por causa dele que nós podemos ter acesso a Deus, por causa dele que os nossos pecados são perdoados, por causa dele que as nossas vidas são transformadas, por causa dele, daquilo que ele fez, hoje nós podemos viver a vida de Deus em nós. É por causa de Jesus, é só por ele. Não é porque nós somos bons, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós entendemos, não, é por causa de Jesus. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Jesus é o centro de todas as coisas. E Ele quer entrar na sua vida. Talvez hoje você está tendo o primeiro contato com Jesus. Talvez hoje existe algo no seu coração queimando aí. E o que eu quero dizer para você é um desejo de entregar a sua vida para Jesus. É de falar: Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso de Ti, eu preciso viver com você. Eu preciso do Senhor em mim, eu preciso dessa Zoe, eu preciso dessa vida. Não porque a minha vidinha vai ser mudada, mas é porque eu preciso de vida. E a vida verdadeira é o Senhor em mim. Talvez esse é o anseio do seu coração nessa noite. A gente vai orar daqui a pouco por isso. Mas talvez existem muitos quartos fechados. Então existe um baúzinho cheio de tesouro guardado, onde você está esperando que Deus faça as coisas do jeito que você pintou o quadrinho. Talvez você está correndo atrás e não dependendo mais do Senhor, buscando uma independência. Talvez algo aconteceu na sua vida que te frustrou. Talvez você correu atrás de um Jesus, que era o Jesus que multiplicava pães e peixes. Talvez você buscou Jesus por causa de uma cura. E está tudo bem com isso, porque Ele faz. Mas isso é só um meio, não é o fim. Não é o fim. E talvez você ficou preso e ficou machucado nisso. Talvez você está com o coração preso em muitas coisas que aconteceram no seu passado. Alguém falou alguma coisa, alguém fez, ou alguém deixou de fazer conforme você tinha uma expectativa. Deixa Jesus trazer vida em tudo isso hoje. Eu não sei qual que é o ponto, mas eu quero te convidar a entregar para Ele enquanto nós estivermos adorando ao Senhor. Entrega ao Senhor. Convida Ele para entrar nesse quarto escuro aí. Convida Ele para tocar. Abre esse baúzinho aí do tesouro. Deixa com que Ele toque nessas coisas. Entrega para Ele nessa noite. Vamos adorá-lo. Entrega para Ele. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo.